Então, beleza, pessoal? Começando novamente mais uma das nossas lives aí, sábado às 10 da manhã, um pouquinho de atraso aí, mas é porque eu não tomei meu café ainda, estou esperando para tomar um café junto com vocês, porque hoje a gente vai aprender como fazer um café top usando a nossa cafeteirinha italiana, também conhecida como Moka, cafeteira Moka. Então, essa cafeteira italiana aqui, coisinha linda, maravilhosa, que faz um café bem especial, bem diferenciado e que, pelo jeito, na Itália eles chamam de Moka, certo? Então, live de hoje a gente vai mostrar aqui alguns segredinhos dela, porque o que acontece, muitas vezes, para quem prepara um café nessa cafeteira italiana, é que por uns pequenos detalhes, a pessoa acaba tendo um café muito amargo, muito sem graça, muito ruinzinho. E isso acontecia para nós mesmo. A gente tinha uma cafeteira italiana por muitos anos que ficava guardada lá num canto, ficava jogada lá, pegando poeira lá no armário. E, bom, né, como eu não sabia na época como preparar um café legal nela, eu, por muito tempo, realmente me neguei a usar ela para fazer café. Até que depois, um certo dia, eu aprendi algumas dessas dicas aqui, que eu vou trazer nessa live, que me permitiram, então, fazer um café bem mais gostoso usando a cafeteira italiana. Tá legal? Então, para quem não conhece, né, cafeteira italiana, né, é esse sujeitinho aqui, bem interessante, que nos permite preparar café em uma quantidade pequena. Pode ver que não cabe muito café aqui dentro, é só nessa parte de cima aqui que fica o café depois de pronto. E a água, ela só vai aqui e não vai nem essa altura inteira, ela vai só uma parte aqui nessa parte de baixo aqui que a gente coloca a água. Então, realmente, a quantidade de café que a gente prepara usando isso daqui é muito pequena, tá? Então, a gente realmente não consegue fazer para uma galera aí, né? Esse nosso café. A gente simplesmente consegue preparar uma quantidadezinha pequenininha usando a cafeteira italiana. Deixa eu ver aqui só um momento. Tá entrando uma ligação aqui. Acho que tá tudo certo. Beleza, voltamos. Então, a gente está aqui, né? Fazendo um café na cafeteira italiana hoje. E, né, para vocês entenderem, existem aqui uns conselhozinhos aí que eu vou passar para vocês que vão fazer diferença para o café não ficar horrível, né? Que não dá para nem tomar, tá? Então, para quem já teve essa experiência, né, sabe do que eu estou falando, que o cara vem todo empolgado, pô, vai lá, investe às vezes 100, 200, 300 reais quase num equipamento desse, e o que acontece depois é que a pessoa, ela acaba, né, por não saber como preparar da maneira certa, acaba se frustrando, o café fica horrível, né? E a pessoa se desencoraja de fazer o café usando esse método aqui e aí acaba ficando jogado num canto, beleza? Mas, né, a gente vai aprender então como é que a gente consegue resolver essa questão, tá? Então, a cafeteira italiana, ela faz esse café mais, né, uma quantidade pequena, mas ao mesmo tempo ele é um café mais concentrado, mais forte, tá? Então, quando a gente prepara um café na cafeteira italiana, deixa eu só tomar uma água aqui, a gente acaba tendo um café assim, a gente fala que ele é similar a um café feito naquelas máquinas de café expresso, tá? Então, ele é um café bem forte, bem encorpado, tem um certo peso assim na língua e bem concentrado. Então, ele né, tu toma uns golinhos assim, ele dá realmente um tranco assim. Então ele é uma alternativa bem bacana quando a gente está acostumado a tomar às vezes todo dia aquele café coado, que é um pouco mais fraquinho, ele é um pouco mais diluído, e a gente passa para um café, né, às vezes dá uma variada fazendo um café na cafeteira italiana, é legal porque realmente ele traz
assim, o extremo oposto, né? Então, num café mais diluído, mais fraquinho, quando a gente vai para a cafeteira italiana, a gente tem aquele café fortaço, assim, né? Tanto que eu, inclusive, eu prefiro, quando eu faço meu café na cafeteira italiana, eu prefiro até dar uma diluída um pouco nele. Eu boto um pouquinho, uns golinhos de água a mais, para ele não ficar tão forte assim. Mas vamos lá ao que interessa. Basicamente, para a gente entender a nossa cafeteira italiana, a gente tem aqui uma divisão em algumas partezinhas. Essa parte de baixo, onde vai a água, e onde a gente coloca o pó do café. Aí você vê aqui, tem um monte de furinhos. Esses furinhos são para o café não cair aqui para baixo. E aqui embaixo tem também um furinho. Esse furinho é de onde a água vem daqui, entra para cá e aí, né, ele vai subindo esse funil aqui. Essa água vai passando aqui pelo pó do café, continua subindo. Aí aqui a gente tem um filtro para eu não tomar um monte de pó no meio daquela água, né? Tomar realmente um café. Então esse filtro não deixa o pó do café subir. Aqui uma vedação, importantíssima essa vedação de borracha aqui estar em bom estado. Às vezes se você tem um vazamento, ele tem pó de café no meio, às vezes é por conta dessa vedação, que dá para comprar em qualquer, né? Dá para você buscar lugares para comprar uma vedação substituta aqui para você trocar e não ter esse problema da vedação, tá? Então tem essa vedação, aí o líquido sobe e ele sai no final por esse furinho que tem aqui e ele vai se acumulando então aqui dentro, tá? Então essa é a maneira que funciona esse carinha aqui, a cafeteira italiana, tá? Então, né, como eu falei, né, tem essas partes todas aqui. Uma coisa que eu vou aproveitar para falar já, como ele já está desmontadinho aqui, questão de limpeza. Limpeza, às vezes a gente vê gente falando que só precisa lavar essas partes aqui com água, não precisa de detergente, nada. Olha, o que eu recomendo você evitar para a maioria dos utensílios de café é às vezes sabão em barra. Pode ser que o sabão em barra venha deixar alguns resíduos se tu não cuidar ali, né? Sabão em barra realmente pode ficar ali de uma forma que nos próximos cafés fica um sabor ali residual do sabão, algo assim, tá? Então isso tem que realmente tomar cuidado. Mas assim, não usar detergente não é legal. Tem que usar um pouco de detergente neutro aqui. Por quê? Pelo seguinte, aqui embaixo teoricamente só fica água, é difícil vir pó, às vezes cai um pouquinho de pozinho daqui para cá e, bom, em geral é bom lavar com detergente. Mas aqui, essa parte que fica com o pó do café, o pó do café ele tem óleos presentes no próprio café. E esses óleos, eles não saem simplesmente com água. Beleza, uma água quente ajuda a tirar esses óleos, mas né, não sai totalmente só assim. Então, é legal passar um detergente também, água com detergente, morna, aí é o perfeito, assim, né, o ideal, que daí você vai conseguir tirar ao máximo todos esses óleos aqui. Por quê? Se tu não tirar todos esses óleos, ficar um óleozinho aqui em algum canto, na próxima vez que tu for fazer isso, tu vai botar isso aqui no fogo, isso aqui vai esquentar, a água vai ferver. Cada vez mais, qualquer óleo, qualquer resíduo que tu deixar em qualquer uma das partes da tua cafeteira, e olha que são várias partes, pode vir a carbonizar ali, né? Forma uma mancha de óleo que não sai mais, aquilo vira um óleo rançoso, aquilo fica dando um sabor ruim. Então, isso pode vir a pouco e piorando um pouco a qualidade dos resultados do teu café feito com a tua cafeteira, tá? Então, sempre toma cuidado com a limpeza da tua cafeteira italiana, tá? Aqui a gente tem também, então, a borrachinha. E olha, dá pra gente, às vezes é meio chato de tirar, às vezes tem que botar uma faca sem ponta ou alguma outra coisa, mas é um pouco chatinho às vezes tirar ela, mas a gente consegue desmontar também isso aqui, tá? E aqui é legal daí também dar uma limpada sempre, ou se não sempre, mas a maioria das vezes, sempre, a maioria das vezes, desmontar tudo, depois que tá frio, é claro, né? Depois se preparou, espera esfriar, desmonta e limpa aqui também. Porque tudo isso, né, vai ajudar para não acumular esses óleos e ele não ficar aquele sabor depois de um óleo velho. É só a gente colocar isso aqui de volta. E aí, essa minha cafeteira italiana, ela é de
de alumínio. Deixa eu ver. De alumínio. Existem modelos de aço inox também. Ambas são bem legal. Ambas funcionam muito bem, ambas são bem bacanas. Né? Essa aqui é redondinha em cima, tem umas que elas são, que nem essa parte de baixo, elas são todas meio quadradinhas assim, né? Na parte de cima. Ambos os modelos, né, de aço inox, redondinho, quadradinho, todas elas funcionam bem bacana, né? Eu tive a experiência de usar as duas fazem um café bem legal. Mas aí entra o detalhe. Existe aqui essa marca que é bem conceituada, bem famosa, né? Não sei se talvez a mais famosa, é a que iniciou assim a produção em larga escala, né, da cafeteira italiana, mas que é essa Bialetti, que tem esse rapazinho com o dedo para cima ali. Essa Bialetti assim, toda a vida eu usei cafeteiras italianas dessa marca. Existem modelos mais baratos no mercado. Por que eu digo tem mais baratos? Porque quando tu for procurar essa daqui, tu vai ver que começa a partir de uns R$100 uma cafeteirinha dessas. E, né, para alguns isso é muito, alguns isso é pouco, mas, né, para uma coisinha desse tamanhinho, que eu vou fazer um café vez ou outra, né, claro que dói um pouco no bolso, né. Mas, eu ouço falar de pessoas que têm marcas genéricas, marcas aleatórias, assim, de, né, uma marca baratinha, chinesa, sei lá, o que seja, as experiências que o pessoal tem, em geral, não são muito boas, tá? Então, por mais que eu, pessoalmente, não tenha experiência de usar uma outra marca de café, de cafeteira, eu realmente recomendo você usar a cafeteira da marca, né? Eu pelo menos, tenho a experiência de usar essa da marca Bialetti, tá? Então, ela funcionou muito bem para mim. Eu sei garantir que, né, se você preparar da forma correta, como eu vou ensinar hoje, o café fica bem legal preparado nela, tá? E aí, né, isso responde inclusive a dúvida do nosso amigo João, que ele fez aí no Instagram, né? Tinha deixado essa dúvida na caixinha de perguntas. Né, posso comprar uma mais barata? Como é que é? Qual que é a tua experiência com relação a isso? Então, né, infelizmente eu não tenho experiência com outras marcas, porém, o que eu ouço falar é que não compensa, o barato sai caro, porque se a gente for reparar, eu sou formado em engenharia mecânica, então para mim, talvez eu olho mais por esse ponto. Mas aqui há várias peças, elas são todas feitas com muita, né, com muita atenção aos detalhes aqui, né? Isso aqui tem que encaixar legal nisso daqui, eu tenho que ter um bom encaixe aqui com a borrachinha, com tudo. Isso aqui tudo, ele precisa estar muito bem encaixado, bem montado para funcionar legal, para não vazar, para não dar nenhum tipo de problema. E, né, essa marca aqui, ela é conhecida, né? Ela tem a sua qualidade já reconhecida mundialmente, né? Ela não é só no Brasil que vende, né? E ela, né? Então, ela é bem conceituada, ela faz todas essas peças dela já com controle de qualidade, de tempos de experiência, né? Ela tem um processo de produção de qualidade. Às vezes, se você achar uma marca mais baratinha por aí, pode ser que ela não tenha toda essa qualidade, e aí o que a gente vai ter? Né? Às vezes uma peça que fica meio solta aqui, alguma coisa que não veda muito bem, e aí a gente pode ter problemas e o café não sai tão bom quanto a gente gostaria que saísse, tá? Outra coisa legal, esse cara aqui a gente prepara ele na boca do fogão. Então o que eu preciso para preparar ele? Preciso do café, da água e dele. Eu não preciso ter um filtro de papel, ele não usa filtros, né? O filtro já é isso daqui. E, né, eu não preciso ter um bule, né? Eu não preciso ter necessariamente eu não preciso ter uma coisa para ferver a água, né? Porque, né, basicamente ele se faz todo aqui na boca do fogão, tá? Então, essa é uma vantagem interessante aqui da nossa cafeteira italiana. Mas, agora que a gente vai entrar então no nosso preparo propriamente dito, venho lhes dizer que seria muito interessante vocês usarem sim uma chaleira elétrica, usar uma coisa para ferver a água de vocês antes, tá? Por quê? Seguinte, aqui a gente, né, como eu falei, vamos começar então nosso preparo, a gente coloca água aqui embaixo. A gente coloca água até onde?
Aqui dentro existe uma válvulazinha e tem um nível de marcação ali, né? Uma marcação do nível máximo da água. Se não tiver, esse nível deve ser no máximo até logo abaixo dessa válvula. Por quê? Isso aqui é uma válvula de segurança. Isso aqui, depois que está tudo fechadinho, começa a esquentar aqui a água, começa a ferver e vaporizar, formar vapor aqui dentro. O vapor, ele cria pressão. Essa pressão é que faz funcionar a nossa cafeteira. Essa pressão, ela joga a água aqui para baixo, para dentro desse funil e expele ela aqui por cima no final. Mas, digamos que temos algum problema e por algum acaso isso aqui, alguma coisa ficou entupida e essa pressão não está conseguindo ser liberada aqui para cima, não está conseguindo jogar água aqui para cima, alguma coisa aconteceu, a gente teve algum problema aqui. O que acontece? Essa pressão ela vai subindo, subindo, que nem uma panela de pressão, cada vez mais e mais e mais pressão. E aí essa pressão em forma de vapor, ela tem que sair por algum lugar, senão, sei lá, né, pode explodir, pode dar alguma coisa. Por isso a gente tem essa válvula, tá? Então a água tem que estar abaixo do nível dessa válvula para que no momento de, caso ocorra algum imprevisto, alguma coisa estranha, que a gente consiga ter a liberação desse excesso de pressão aqui por essa válvula, tá? Mas se a gente fizer tudo certo, se a gente acertar aqui o nível da moagem do café, né, e todos os pecinhas estiverem tudo ok, não chega a vazar nunca nenhum vapor aqui. Eu nunca vi sair por aqui, né, nenhum vapor. Mas é claro, tem aqui por segurança, caso algum dia desse algum problema, a gente tem isso aqui por uma medida de segurança, tá? Então, a nossa água vai até abaixo dessa válvula. Ok. Água fria, tem gente que fala que use água fria, pode botar água fria. O que eu recomendo? Né? Com base na experiência de outras pessoas aí que são do mundo dos cafés. Se viu que é interessante colocar água fervente já. Então, por isso que eu falei, é bom às vezes usar uma chaleira elétrica sim. Por quê? Porque a gente tem aqui, se eu boto água fria, se percebeu que todas as peças vão começando a esquentar, nesse tempo, até que a água vai de fria, até começar a ferver e tal. Nesse meio tempo, parece que isso dava tempo também de esquentar o pó do café que estava aqui dentro. Ele também chegava a aquecer. E não é legal o pó do café aquecer. Se viu que isso não beneficia, atrapalha um pouco no resultado final da nossa bebida. Então, se percebeu que seria interessante a gente colocar já água fervida. E isso aí, claro, reduz bastante também o tempo de preparo aqui na nossa cafeteira italiana, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui uma água já praticamente fervida. E aí a gente vai usar pó de café. A gente não precisa nem de balança para esse preparo aqui. Por quê? Porque a água a gente vê pelo nívelzinho aqui, coloca até no final aqui do nível. E o pó de café a gente coloca até facear aqui. Eu não quero criar um montinho acima disso aqui, tá? Precisa ficar faceado. Por quê? Porque eu não posso socar isso aqui, não posso prensar. Eu falei que é similar a um café expresso. Se alguém já viu como é que é feito o café expresso, lá eles forçam, eles pegam, eles compactam o pó do café. Aqui a gente não quer compactar o pó do café, tá? A gente só vai botar ele soltinho mesmo, deixa ele niveladinho e aí a gente encaixa ele aqui, tá? Então, primeiramente, eu vou botar já na boca que eu vou preparar. Coloca a água fervente até o nível. Agora cuidado, tá? Isso aqui é de metal, tem água fervente, cuida para não se queimar aqui. Então eu já vou deixar do lado um pano, que quando eu for atarrachar isso aqui, né, enrosquear aqui, eu tenho que segurar com o pano, porque senão eu vou queimar a minha mão. Aqui então eu vou colocar o café. Como eu sempre falo nos meus vídeos, sempre ensino a coisa mais importante de todas para um café ficar muito saboroso, né, bem mais saboroso, é você moer o seu café na hora. Então eu vou pegar aqui meu grão de café e vou levar ele para o meu moedor. E como que eu meço então o grão de café? Eu posso medir também simplesmente colocando aqui até ele ficar niveladinho. Então,
Tá niveladinho. Aqui, não tá nem por cima nada. Beleza. Então, vou levar agora para moer. Isso aqui já tá montadinho, tá pronto. Ok, beleza. Temos aqui nosso café. Dá uma mexidinha aqui para não estar nada embolotado. Ok. Vamos colocar aqui dentro. Daqui um pouco. E aqui o que funciona legal é uma moagem fina. Eu recomendo realmente, fortemente, que vocês tenham um moedor. E aí vocês façam, como eu já ensinei em outros vídeos, vocês provem, testem um certo grau de moagem, vejam como é que ficou o café. Se ficou muito amargo, muito ruim, vocês deixam um pouco mais grosso. Se ficou muito fraco, vocês tentam deixar um pouco mais fino, né? Vão regulando assim. Beleza? Encaixei aqui. Dá para começar a tarrachar sem segurar aqui. E aí... Agora, um cuidado, tá, pessoal? Existem modelos de cafeteira italiana que aqui, essa alcinha, ela é presa direto a esse plástico com um pininho um pouco mais fraco no corpo dela aqui. Então, quando vocês forem fechar, tem uma hora que, para vencer a resistência aqui da vedação de borracha, vocês vão ter que fazer uma forcinha, tá? Dar uma forçadinha. Não precisa forçar horrores, né? Mas tem que dar uma forçadinha. Então, o que vocês não podem fazer é segurar aqui e forçar através dessa alcinha apenas, tá? Porque senão vai forçar esse pininho. O pininho, ele não é fraco, mas também não é tão forte assim, tá? Então, tomem cuidado com isso aí. Então, aqui a gente agora leva ao fogo baixo, tá? Então, o que eu costumo fazer, a minha dica, tomem cuidado, tá? Não é, assim, tão recomendável por questão das normas de segurança de fogão aqui, mas a minha boca do fogão, mesmo no nível mais fraco, ela é um pouco forte demais aqui. Como é que a gente vê que é muito forte? Se eu preparei um café no mais fraco e na hora que começa a subir aqui, que vai começar a jorrar o café daqui a pouco, a hora que começa a subir esse café, se ele vier cuspindo com muita força, significa que está forte demais a chama do seu fogão. E olha que isso aqui é a minha boca mais fraca, tá? Então, o que eu posso fazer caso ainda esteja muito forte? O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui na intensidade mais alta, mais forte. Aí a gente tem aquela mola, que é a mola justamente mola de segurança. E eu vou burlar um pouco essa segurança aqui, tá? Por isso que eu falo, tome muito cuidado. Se eu forçar essa mola para dentro, aí eu vou conseguir ir reduzindo e ele não vai chegar a desligar na hora. Ele vai ficando mais fraquinho, mais fraquinho, mais fraquinho. E aí com isso eu consigo obter uma chama mais fraca do que o mínimo. Por que eu digo que tem que tomar muito cuidado? Porque essa mola de segurança, ela tem um objetivo importante que é garantir a segurança, garantir que o fogo está sempre num nível que ele não vá apagar, por exemplo. E apagar é muito crítico porque começa a não ter a chama, mas às vezes tem gás saindo aqui, né? Então, se eu jogar isso aqui para deixar muito fraca a chama, ó, já começou a sair aqui o meu café. Não sei se consigo mostrar para vocês. Mas se eu deixar muito fraca a chama, ele vai apagar e vai começar a só sair gás. Aí você fecha, espera um pouco, abre de novo e vai tentando regular aí. Ó, quando está quase terminando de sair, eu já pego o meu copo. Opa! Jorrou, mas também não chegou a escapar aqui para os lados. Beleza. Acho que estava no nível de intensidade legal. Quando terminou de jorrar, ele começa a dar esse barulhinho. Isso aqui já é o ponto em que tem que ser tirado do fogo, tem que desligar e já serve aqui. Se você não for servir na mesma hora, aqui no mesmo, na xícara, você pode também pegar e tem gente que recomenda jogar aqui uma água fria aqui na parte de baixo. Até onde eu sei, isso não
né? Eu tinha medo também que danificasse talvez aqui a cafeteira, mas não danifica, tá? Então você pode fazer isso para que ele, com esse calor que ainda está retido, não deixe o café passar do ponto, não deixe ele esquentar mais do que ele deve, tá? Mas beleza, agora eu já servi todo o meu café, né? Já tem aqui, você veja que esse tamanho aqui, ele realmente faz um meio copo desse aqui. Existem tamanhos maiores de cafeteira italiana também, tá? Então, por exemplo, tenho de 6 xícaras, e essas xícaras que eles medem são, no caso, xícaras de 30 ml, xicrinha de café expresso, sabe? Então, 6 xícaras vai dar 180 ml, que é menos do que uma xícara bem grande, assim, tá? Mas beleza, né? Como ele é um café mais concentrado, né? Isso aqui é para pequenas quantidades. Esse aqui é um legal para uma pessoa só, ou às vezes 2 pessoas darem só aquela pontinha, aquela bebericadinha, assim, né? E aquele de 6 xícaras, ele funciona legal para 3 pessoas, no máximo 4 pessoas tomarem, assim, uma quantidadezinha pequena de café, tá? Aí, né, dicas finais aqui, estamos perto do final do vídeo, né? A gente pode, como eu estava comentando, dar uma leve diluída nesse café, porque eu, sinceramente, acho ele muito forte, né? Eu gosto de dar uma pequena diminuída aí, né, na intensidade desse café. E outra dica, muito importante, eu devia ter falado isso aqui muito antes, inclusive, porque é extremamente importante para muitas pessoas. Isso é uma das questões assim que mais faz diferença para preparar o seu café. É isso, essa dica agora. Que é com relação ao café que a gente vai usar para preparar a nossa cafeteira italiana. Mas, ficou muito bom. Antes disso, deixa eu só comentar que a gente vai ter um evento no dia 22, segunda-feira, às 8 horas da noite. Né? Logo mais eu vou liberar aí nas minhas redes sociais o convite para esse evento, em que eu vou passar algumas dicas aí, um resumão aí, dar um aulão em 3 segredinhos para você tomar aquele café sensacional, né? 3 coisas que fazem toda a diferença no preparo do seu café, né? Independente do método que for, né? Cafeteira italiana, café filtrado, melita, V60, prensa francesa, né? Independente disso, existem algumas diquinhas básicas que podem fazer total diferença para o preparo do seu café ficar melhor, tá? Então eu vou fazer um evento aí, um aulão, no dia 22 de novembro, segunda-feira, às 8 horas, tá? E aí, logo mais eu vou estar anunciando ele por aí. Mas então, a dica final que eu tenho com relação ao café para ser usado é basicamente o seguinte. Isso aqui, ele prepara um café bem concentrado. Café tradicional, que eu já ensinei em outros vídeos do canal, café tradicional, aquele café mais barato do mercado, ele tem uma peculiaridade interessante. Ele é classificado por pessoas que são do ramo do café, assim, como tendo notas de sabor de borracha, petróleo, carbono queimado, tá? Então essas são algumas deliciosas notas de aromas e sabores que são atribuídas a um café tradicional, geralmente. Café tradicional e o extra forte, que são 2, assim, comparsas aí do crime dos cafés, que são, assim, algumas características desse café que, né, salvas as devidas proporções, né, é o café mais barato, a gente entende que ele não vai ter a qualidade mais absurda, mas ele tem notas de sabor, digamos que ao mínimo desagradáveis. Quando a gente faz um café filtrado, normal, cafezinho melita lá, né, com o coador de pano, com o filtro de papel do melita, o que acontece é que a gente acaba tendo um café um pouco mais diluído, um pouco mais, né, mais aguado, digamos, menos concentrado. E aí esse café, sendo de baixa qualidade ou não, ele não impacta tanto assim no nosso resultado final. Aqui a gente tem um café que fica muito concentrado. O que significa isso? Ele vai pegar os sabores do nosso café e ele vai elevar ao máximo, ele vai intensificar ao máximo esses sabores.
ele vai realçar eles, evidenciar cada um desses sabores bastante. Claro que tudo bem, pelo fato de, se for entrar mais a fundo da teoria, como ele fica mais encorpado, tem alguns sabores um pouco mais leves, mais sutis, mais voláteis, sabores florais, ácidos, que talvez se perdem um pouco nesse tipo de preparo. Mas mesmo assim, ele realça muito os sabores do café. E quando a gente usa um café tradicional, nesse carinha aqui, vocês estão se preparando basicamente para uma dose de sofrimento puro. Porque aquelas notas de petróleo e carbono queimado e borracha, elas vão ficar bem evidentes na sua xícara, tá? Então, se for fazer um café nesse carinha aqui, usa um café de qualidade um pouco melhor. Usa um café, aqueles que tem o selinho de café superior, café gourmet ou até mesmo um café especial. Então, superior, gourmet ou especial. Evitem a todo custo usar um café tradicional nesse cara aqui. Pense o seguinte, cara, se eu vou fazer um café desse só de vez em quando, o que me custa eu ter às vezes um pacotinho de café menorzinho lá, tá, beleza, ele é um pouco mais caro, mas de repente eu uso só para fazer esse café aqui. Mas simplesmente faça isso para você não sofrer, porque se for fazer um café tradicional nesse cara aqui, ele vai realçar todas aquelas notas de sabor horríveis e aí no final a gente vai ter uma xícara amarga, péssima, né, com todo aquele sabor assim, terrível, tá? E a gente não quer isso. Então, né, busque cafés de qualidade melhor para você fazer aqui um resultado na sua xícara realmente prazeroso, gostoso, confortável de beber, uma coisa gostosa. E né, o que eu recomendo também, se você sempre está acostumado a tomar cafés filtrados, que são mais fracos, né, café coado, dá uma diluída nele, porque senão pode ser que essa concentração, essa força tão grande do café te cause um certo estranhamento. Vai talvez descer a garganta assim meio arranhando, muito forte. Então, para a gente não ter toda essa estranheza, às vezes tu dilui até no máximo meio a meio, eu acho que tá bom, né? Eu aqui botei menos, mas né, dá uma diluída às vezes para não ficar tão forte esse café na cafeteira italiana e você não ter essa estranheza de tomar e sentir assim, tá muito diferente do que eu tô acostumado. Mas, né, como eu já falei, se for fazer café tradicional usando esse cara aqui, esquece. É certo que vai ficar amargo, tu pode até diluir, tu pode fazer o que for, pode botar leite junto, mas o máximo que tu vai fazer é estender a tua dor um pouco mais, porque não vai ficar realmente legal se tu utilizar um café tradicional usando a cafeteira italiana. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar nos comentários aí embaixo no vídeo. Se esse vídeo te ajudou, né, aprendeu alguma coisa nova, compartilhe aí com quem você acha que também possa ajudar. E tamo junto aí. Valeu, pessoal!